A Folha de São Paulo traz no seu caderno de esporte nessa sexta-feira matéria de destaque sobre a invasão de quarta-feira do Maracanã, né? Noite de Flamengo Independente, decisão da Copa Sul-Americana, né? A reportagem informa algo que já abordamos na ESPN Brasil também aqui nesse espaço. A organização da invasão, ou seja, algo orquestrado. O envolvimento de integrantes de uma torcida banida por 3 anos, a torcida jovem do Flamengo. E dessa vez há suspeitas de envolvimento também de integrantes de outras organizadas, ou de pelo menos uma organizada além da jovem nessa invasão. O que acontece? Torcedores sem ingressos se estruturam para forçar a entrada num dos portões do estádio, em mais de um portão. E quando conseguem, invadem o estádio. Isso aconteceu em jogos anteriores, como contra o Cruzeiro, decisão da Copa do Brasil, e em outras partidas também. Dessa vez, numa escala maior, cerca de 4 mil pessoas entraram sem pagar. Nem todos organizadores, digamos assim, da invasão ou integrantes organizados. Pessoas ali do chamado povão, que estão por ali também sem ingresso, acabaram se aproveitando para entrar. E algumas, evidentemente, sabiam dessa possibilidade, porque isso não foi algo inédito, isso é algo que já vinha acontecendo, que a polícia sabe e ela não consegue impedir. Ela não é capaz de impedir, né? É uma situação bem mais complicada do que parece. E não é novidade, vamos deixar isso bem claro. Mas é bom que a chamada grande imprensa, né, o jornal, aborde esse assunto dessa maneira para que as pessoas comecem a entender o que está se passando. E não é um problema do futebol, gente, isso é um problema social. Rio de Janeiro mergulhado num caos, evidentemente acaba tendo problemas ligados ao futebol. Não adianta a gente ficar tratando isso como se o futebol fosse uma ilha de perfeição, uma Noruega, no mar de problemas que é o Brasil, especialmente na concentração, né, de problemas seríssimos sociais que vive o Rio de Janeiro. E temos também uma matéria importante. O link está aqui embaixo, você pode acessar os comentários que fiz sobre esse tema, né, ESPN Brasil, inclusive, aqui embaixo, né, é só clicar. E também o link para a matéria dos companheiros Léo Burlá, Pedro Luiz Almeida e Vinícius Castro. Essa matéria está publicada no portal UOL. O título é Fla manteve relação com organizada investigada e cota de ingressos em final. Pois essa é uma matéria importante, se refere à raça rubro-negra e fala do programa Sócio-Torcedor Corporativo do Flamengo, que é um programa que permite às organizadas a compra de uma determinada quantidade de ingressos por um preço menor, para que elas possam acompanhar o time. A ideia até faz sentido se você respeitar certas regras, mas nesse caso a torcida está também sob investigação e isso caracteriza algo no mínimo discutível, e é isso que aborda a reportagem. Vale a pena a leitura, como vale a pena também a leitura do que foi publicado pelo Globo Esporte em cima de uma entrevista concedida pelo presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, à Rede Globo de televisão. Essa entrevista você pode também acessar clicando aqui embaixo no link. E ele trata da questão da invasão usando aí uma muleta, um bordão, né, um lugar comum, que é muito recorrente nesse universo, né, toda vez que temos um problema com torcedores. Inclusive com muitos jornalistas que usam esse argumento. Né? Quer dizer o seguinte, essa não é a verdadeira torcida do Flamengo. E vale para Corinthians, Bahia, Grêmio, Inter, Atlético, Botafogo, Goiás, qualquer time de futebol do Brasil. Essa não é a verdadeira torcida, esses são apenas vândalos, blá, 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 blá. Não, essa é sim parte da verdadeira torcida, no caso do Flamengo, esses caras que invadiram. Ou alguém acha que o cara que veste uma camisa, seja ele de organizado ou não, gente, veste uma camisa, vai para o estádio para ver um jogo e faz questão de entrar na marra, esse cara não é torcedor daquele time, ele é torcedor do quê? No caso de quarta-feira, do Vasco? Você pode até ter um cara vascaíno que de sacanagem fosse fazer isso, mas é muito improvável, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. São torcedores do Flamengo, sim. São parte da torcida do Flamengo, sim, senhor. E isso vale para todas as torcidas. Todas. Quando uma torcida organizada do Palmeiras arruma uma confusão, ou não integrantes de uma organizada do Corinthians brigam em algum lugar, eles não são a verdadeira torcida, eles são parte da verdadeira torcida daquele clube. Você tem aqueles caras que vão para o jogo e não arrumam nenhuma confusão, que é a maioria, né? E aqueles que arrumam treta, que arrumam confusão. Simples. Mas todos fazem parte de um grupo de pessoas que formam o quê? Uma torcida. Querer transformar a torcida nessa coisa, numa casta de pessoas de bom comportamento, é um discurso muito barato, né? Desgastado, que não engana ninguém, gente. Vamos parar com isso, vamos encarar o problema de frente. Uma torcida de futebol, como a nossa sociedade, ela é formada por pessoas de diferentes perfis. E algumas delas têm uma conduta errada, agressiva, violenta, condenável. Mas eles também fazem parte da torcida, porque eles são também torcedores daquele clube. Da mesma forma, você vai encontrar no estádio de futebol, você pode comprar o ingresso, senta na arquibancada, numa cadeira, e ao seu lado pode estar um cidadão que no estádio tem um comportamento dito exemplar.
mas que fora do estádio pode ser um bandido, um policial corrupto, um político corrupto, picareta, pode ser um cara que não respeita as regras de trânsito, pode ser um cara que já matou pessoas, pode ser um cara que não paga os impostos, pode ser um cara que age de maneira desonesta com seus funcionários da empresa que ele possui. Ou seja, você pode ter uma série de pessoas que frequentam o estádio de futebol com uma conduta ali dentro correta, elogiável até, que compra ingresso, né? Mas que no dia a dia tem um comportamento pior do que o desse cara que invadiu o estádio, que de repente está cometendo delitos ainda piores. E eles também fazem parte da torcida. Ou vai chegar amanhã um jornalista, um dirigente, e vai descobrir que um policial corrupto aparece com a camisa de um clube, ou que um político bandido aparece com a camisa de um clube, ou discursa dizendo que é torcedor de um clube, e vai dizer, não, esse não faz parte da verdadeira torcida. Faz sim, faz parte também. Se a sociedade tem gente de todo tipo, e tem pessoas que cometem delitos diversos, e essas pessoas torcem por um time de futebol, elas fazem parte da torcida sim. A torcida não é digamos assim, um ser supremo, né? Um grupo de seres supremos, perfeitos, ilibados. Não existe isso, essa casta, isso não existe. Torcida de futebol é formada por gente de todo tipo. De todo tipo. Alguns agem de forma errada no estádio de futebol, ligados ao time de futebol, aos jogos de alguma maneira. Outros não. Mas tem também aqueles que no estádio se comportam muito bem e fora não se comportam nada bem, pelo contrário, fazem coisas ainda piores do que aquilo que nós vimos na quarta-feira à noite no Maracanã. Então aquela barbárie, aquela selvageria, aquilo tudo, é apenas um retrato, gente, do que acontece na nossa sociedade. E numa sociedade tão complexa, tão confusa, num país com tantas diferenças sociais, é evidente que você vai ter também isso se refletindo no futebol. E é o que acontece. Encarar o problema de frente é o que temos de fazer. E parar com esse discurso barato de tentar transformar a torcida num ser superior, o integrante da torcida num ser superior. Não, a torcida tem gente boa, gente ruim, gente de todo tipo. Todas elas, todas as torcidas de todos os times do Brasil e do mundo. Como no Brasil nós temos mais pessoas que não têm, digamos, o comportamento social mais adequado, você vai ter mais gente que comete esse tipo de delito, como invadir estádio, saquear produtos de uma vendedora, entre outros absurdos que nós vimos na quarta-feira à noite, infelizmente, e que provavelmente não foi pela última vez, porque estamos muito distantes ainda de solucionar esse problema. E não encarando de frente, se apoiando nesse tipo de muleta, vai ser mais difícil ainda resolver. É isso. Saudações.